João no capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 19. A Bíblia diz as seguintes palavras. Eu vou ler da versão NVT. A Bíblia diz: o Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui no monte Gerizim onde os nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus. Mas está chegando a hora, presta atenção aqui. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Feche o olho agora, nós vamos orar mais uma vez. Coloque seu coração agora diante do Senhor Jesus. Todos nós aqui, você que está embaixo, você que está aqui em cima, coloque seu coração diante de Deus agora. Senhor, nós entramos diante da Tua presença nessa noite já, desde quando começamos esse culto. E Senhor, nesse momento, diante da Tua palavra, Senhor, diante desse incômodo que o Senhor gerou no meu coração, sobre nós falarmos de adoração, Senhor, que o Senhor possa nessa noite tocar e transformar a nossa vida, tocar o nosso coração, nos ensinar a respeito disso que o Senhor mesmo disse para aquela mulher lá em Samaria, de que o Senhor está procurando, o Senhor está buscando pessoas que te adoram em espírito e em verdade. Pai, que em nome de Jesus nessa noite o Senhor nos toque de maneira poderosa, mas que sobre todas as coisas nós possamos oferecer ao Senhor a nossa verdadeira adoração, uma adoração que o Senhor e somente o Senhor é digno de receber. Que ao ministrar aqui, Senhor, a Tua voz seja ouvida e não a minha, porque eu estou aqui também, Senhor, para entregar a minha adoração ao Senhor. E o Senhor, coube ao Senhor me escolher para ministrar essa palavra, por isso apenas me usa como ferramenta. Assim nós oramos, Pai, e nos rendemos diante do Senhor desde já, em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, então como eu estava dizendo, eu quero falar hoje sobre adoração, mas é engraçado porque há uma frase que a gente usa muito no nosso contexto crente, vamos dizer assim, que é o famoso glória a Deus. Quem aqui fala muito glória a Deus aí? Eu falo glória a Deus para tudo, assim. Às vezes eu já dei uma gafe uma vez, que uma pessoa falou assim para mim: ai pastor, eu estava com a minha cabeça cheia. A pessoa falou assim para mim: ah pastor, é porque eu acho que eu estou meio mal. Eu falei: glória a Deus. Depois que eu pensei: não, glória a Deus não, glória a Deus, que Deus vai te transformar hoje, amém. Mas essa frase, glória a Deus, é uma frase que a gente costuma usar normalmente. Você vê que até jogadores de futebol, às vezes naquela entrevista clássica depois do jogo de futebol, usa muito, né? Tem algum jogador de futebol aqui? Tem algum jogador? Não, de verdade, pelo amor de Deus. Ó, eu sei que o Enzo tá jogando bola, tá no time lá, craque, camisa. Qual que é a sua camisa, mano? 5? Craque. Daqui a alguns anos vocês vão ver o Enzo no lugar do Casimiro. Só não pode ser lá no Manchester United, porque pelo amor de Deus, mas no Real Madrid. Amém? Recebe aí, meu filho. Amém ou não amém? Amém, recebo. Aí vocês vão ver depois do jogo a entrevista do volante Enzo, que marcou 3 gols, hat-trick. Aí aquela entrevista clássica de jogador de futebol, né? Começa dizendo assim: ó, tô aqui com... Deixa eu pegar um jogador aqui. Vem cá, você que tá com a camisa mais bonita daqui, vem cá. Ele vai pegar o jogador assim, ó. É isso aí, faz aquela pose de boleiro. Pega o jogador e fala assim: tô aqui com... Como é seu nome? Cabral. Tô aqui com o Cabral, marcou 3 gols. E aí, o que você acha desse jogo? Aí a resposta é tipo assim: não, glória a Deus, né? Não, glória a Deus, né? O importante aí é o resultado, né? Como é que é? Mentira, seu aniversário hoje. Meu Deus. Meu Deus. Então, ó, estamos aqui no aniversário hoje do Cabral, fez 3 gols aqui no jogo de hoje, craque camisa 10 do Corinthians.
Isso aí eu vi, hein? Aí beleza. Fala, e aí, o que você achou do jogo? Aí ele vai falar assim: glória a Deus, né? É que não dá para pôr o microfone aqui. Glória a Deus, né? Estamos aí, o importante é o resultado, né? A gente jogou o jogo aí, o importante é os 3 pontos. Agora é concentrar aí para o próximo jogo, semana que vem, que aí nós temos mais aí 3 pontos para buscar, né? Mas é aí que toda a glória seja dada a Deus, né? É isso aí. Você já viu essa entrevista de jogador? Você daria essa entrevista, né? Tô certeza, você tem cara de boleiro, mano. Vai lá, camisa 10, aplaude a vida do Cabral aqui. Ó, aí beleza. Aí, cara, eu de verdade, eu tava vendo uma entrevista do Marinho, jogador, cara, o cara doido, velho. E ele fala isso mesmo, glória a Deus aí, né? E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, é muito doido porque muita gente usa essa frase, glória a Deus. Até mesmo jogador em entrevista, depois do jogo, usa essa frase, glória a Deus. E ela tá presente no nosso cotidiano, mas é interessante que, se você parar para pensar, muitos de nós, muitas vezes, usamos essa frase, glória a Deus, sem saber de fato, sem saber exatamente o que é dar glória a Deus, sem saber de fato o que é entregar a glória ao Senhor. E aí, é exatamente sobre isso que eu comecei a pensar então, sobre como muitas vezes nós não sabemos exatamente sobre a adoração e sobre como o Senhor espera a nossa adoração. Porque, por exemplo, dar glória a Deus, dar glória significa reconhecer e exaltar a grandeza de Deus, significa expressar a dignidade, o esplendor de Deus, a grandeza, reconhecer Deus como Senhor e Criador de todas as coisas, reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida, como o centro de tudo. Então, e aí você pega, por exemplo, Salmos no capítulo 92, diz: atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Ou seja, dar glória a Deus, ela não é uma simples expressão que pode fazer parte do nosso cotidiano, embora faça. Dar glória a Deus, ou seja, glorificar a Deus, nada mais é do que uma expressão de adoração. É uma expressão de alguém que adora ao Senhor. Então, é exatamente sobre esse ponto, sobre adorar a Deus, sobre adoração, sobre dar glória ao único que é digno de glória, que é Deus, que Jesus, nesse dia, nesse texto que a gente leu, estava tendo nessa conversa com aquela mulher samaritana. Entre tantas coisas que Jesus conversa com ela ali, entre um encontro maravilhoso onde Jesus transforma a vida daquela mulher ali naquela conversa, Jesus, ele fala com ela sobre o que é a adoração, sobre adorar a Deus. E é interessante que ele já começa desmistificando algo que aquela mulher traz para ele, mas que é uma realidade também para os nossos dias de hoje. Jesus, ele começa desmistificando sobre, por exemplo, o ambiente, sobre lugar, sobre formatos que às vezes a gente tenta encaixar a adoração. Por exemplo, ela fala assim: aonde a gente deve adorar de fato? Onde é que é? Qual é o lugar certo? Porque os samaritanos adoravam a Deus no monte Gerizim, só que os judeus adoravam em Jerusalém. Ou seja, existia um lugar específico aonde as pessoas iam para adorar. Existia um lugar travado, que era apenas aquele lugar onde deveria acontecer o culto de adoração. Só que é interessante que Jesus, ele começa já a mudar essa regra, mostrando para ela que a adoração, a partir daquele momento, a partir do momento em que ele veio para a terra, Jesus, ele começa a mostrar que a adoração não deve se limitar a um lugar específico, não deve se limitar a um tempo específico, não deve se limitar a um formato específico como era naquele tempo. Por exemplo, é o que Jesus fala aqui. Ele diz: creia em mim. O que Jesus está querendo dizer? Estou falando sério, é verdade. Ele diz: mulher, está chegando a hora, e de fato já chegou. Por quê? Porque ele estava ali, em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém, não importa o lugar, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
que Jesus estava dizendo aqui era: eu estou aqui, então chegou o tempo de mudar um pouco a lógica. Está na hora da gente mudar um pouco o nosso entendimento sobre adoração, em que nós não precisaremos mais limitar a adoração a uma regra, a um lugar. Nós não precisaremos mais ficar presos a um formato específico. Nós não vamos precisar definir se é no monte, se é no templo, se é em Jerusalém, se é na igreja, se é numa vigília, se é em algum lugar. Não, chegou o tempo onde cada um de nós, onde eu e você, nós poderemos adorar a Deus em todos os lugares. Nós poderemos adorar em espírito, ou seja, com a nossa vida, com tudo aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente toca, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vê. Nós estaremos adorando. Nós podemos adorar a Deus em espírito, em qualquer lugar. Nós podemos adorá-lo em verdade, porque é com sinceridade no nosso coração, não apenas por um ritual, não como aquelas pessoas faziam, onde elas eram obrigadas a naquele tempo subir até o monte ou ir até o templo para fazer uma adoração. Não, Jesus ele está falando em espírito e em verdade, é com a nossa vida, em todos os lugares onde nós estivermos, não como uma expressão religiosa, não porque alguém está mandando, não porque alguém está me conduzindo, não, eu adoro a Deus com tudo que eu sou. Jesus ele está ensinando aqui que adorar em espírito e em verdade é fazer algo que de fato transmite aquilo que a gente vive. Não é como cantar uma música só de boca para fora. E principalmente o que Jesus está nos dizendo aqui é que adorar a Deus a partir daqui não era mais um ato, não era mais um momento, não era mais um ritual, não era mais uma chance que eles tinham. Não, a partir dali a adoração agora se transformava num estilo de vida, um estilo de vida em que eu manifesto e eu vivo constantemente. E principalmente Jesus nos ensina isso, porque logo em seguida o Espírito Santo viria, e agora nós teríamos dentro de nós o próprio Deus testificando essa adoração. Então é maravilhoso que Jesus ele nos mostra uma mudança de realidade, uma mudança de cenário. E ele continua dizendo ainda: Deus procura aqueles que adoram desse modo. Olha que coisa maluca. Jesus ele afirma que Jesus e Deus, eles estão procurando pessoas que não simplesmente adoram num momento específico, que não simplesmente adoram quando o ambiente é propício. Não, Deus procura pessoas que vivam um estilo de vida de adoração. E quando a gente olha então para isso, eu tenho certeza que muita gente começa a ter dúvidas então sobre por que adorar a Deus. Para quê? Qual o propósito? E é interessante que o primeiro motivo pelo qual nós devemos adorar a Deus é porque eu e você, nós fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para dar glória a Deus. E presta atenção nisso que eu vou dizer. Infelizmente nós vivemos num tempo hoje onde é desafiador a gente ouvir isso. Por quê? Porque é um tempo onde parece que todas as coisas devem ser feitas para nós. As coisas devem ser feitas em benefício próprio, de forma que se não há um benefício claro para mim, que eu possa provar neste momento e agora, parece que não faz sentido. E você precisa entender que a nossa vida com Deus, ela vai na contramão disso. A nossa vida com Deus, nós precisamos entender que em primeiro lugar, Deus é soberano sobre todas as coisas e que sem Ele não há vida em nós. Então se Deus, Ele me permite ter essa vida com Ele, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu devo adorá-lo simplesmente por quem Ele é. Ainda que aparentemente na minha cabeça, ainda que eu não tenha entendido a vantagem de fazer isso, eu preciso decidir adorá-lo simplesmente por quem Ele é. A partir disso a gente começa a ver também de que a Bíblia diz que nós éramos escravos do pecado. Se ainda você precisa de mais um motivo além de simplesmente adorar a Deus por quem Ele é,
Você precisa entender de que se nós éramos escravos do pecado e nós agora temos vida em Jesus, nós fomos libertos da escravidão do pecado. Eu preciso adorar a Deus por gratidão. A adoração também manifesta a gratidão, manifesta a entrega, manifesta a rendição por aquele que por amor morreu no nosso lugar. Além disso, a adoração também, além de tudo isso, como se ainda precisasse de mais coisa, através da adoração ainda nós temos a oportunidade de acessar a presença de Deus. Eu lembro que há pouco tempo atrás eu preguei aqui sobre um homem que, mesmo sem saber se Deus o curaria, quando ele se aproxima de Deus, a primeira coisa que ele faz, a Bíblia diz, então ele se aproximou e o adorou. E a partir do momento em que ele adora, Jesus corresponde à sua adoração e cura aquele homem. Você precisa entender que a adoração, ela é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para acessar a presença de Deus, porque nós unimos o nosso coração, nós unimos a nossa vida com o Espírito Santo, nós unimos a nossa vida com os anjos, e juntos em uma só voz, em um só corpo como igreja, mas também junto com os anjos. Por isso que nós cantamos aqui sempre sobre isso, testificando com o Espírito Santo, nós começamos a adorar a Deus e acessamos a sua maravilhosa presença. E o melhor disso tudo é que Deus, Ele está desejando se relacionar com a gente. Então quando você adora, as coisas começam a ser diferentes, porque você começa a acessar um novo ambiente na sua vida com Deus. E entenda que ambiente aqui não é mais aquele ambiente que Jesus falou. Não é Jerusalém, não é o monte, não é a igreja do Nazareno Central, não é nesse templo ou naquele outro, não é na vigília X ou na vigília Y, não é na igreja Y ou Z, não, é aqui dentro. E então por isso tudo é necessário que eu e você entendamos de fato. E guarda isso que eu vou falar. Você que é adolescente, você precisa entender que o momento em que você entender sobre adoração e começar a praticar a adoração, a sua vida começa a mudar. Talvez as dúvidas que você tem, elas começam a desaparecer. Coisas que você enfrenta na sua realidade começam a ser diferente. Por quê? Porque agora você está acessando a presença, um lugar diferente de Deus. Então, o meu desejo nessa noite aqui é abrir os nossos olhos para a importância da adoração. E mais do que isso, te desafiar nessa noite, talvez mudar um formato, uma realidade de adoração na sua vida. É claro que nós vamos ter um tempo de adoração aqui juntos, mas o meu desejo, o meu desafio para você é que você comece algo aqui nessa noite, mas que você comece a mudar o seu estilo de vida. E talvez a gente precise fazer essa pergunta sincera, como eu fiz essa semana para mim. Será que eu tenho vivido de fato um estilo de vida de adoração? Será que eu tenho vivido como os antepassados, onde ficava esperando um ambiente, um formato ideal, algo preparado para que eu adore? Como é que está o nível da minha adoração a Deus? Será que eu só espero receber algo, ou eu estou disposto a entregar aquilo que eu preciso entregar para o Senhor? E então, Deus me conduziu a nós falarmos sobre isso, porque sinceramente, e eu falo isso sobre mim também, cada dia que passa, mais nós estamos nos sobrecarregando com coisas, e cada vez menos nós somos adoradores, cada vez menos a gente tem a coragem de adorar, cada vez mais a gente tem vergonha de adorar. Mas entenda de que a adoração deve fazer parte da nossa vida. Mas para isso então eu quero destacar aqui 3 formas que Deus me conduziu essa semana, de como nós precisamos entender sobre adoração e melhorar a nossa adoração. E antes de falar desses 3 lugares de adoração, que não são lugares físicos, mas você entendeu? Eu quero que você entenda de que
adorar a Deus é uma ação intencional. Adorar a Deus não depende de algo que Deus vai fazer. Adorar a Deus não depende de um clima, ou de Deus fazer algo, ou de um arrepio, não. Adorar a Deus é uma decisão intencional. Adorar a Deus é uma decisão de nós fazermos isso independente de qualquer coisa, ou seja, parte de você. Fala para quem está do seu lado aí, fala: adorar é uma ação sua, é uma decisão sua. A adoração parte de nós. Tem muita gente que está esperando Deus proporcionar um ambiente de adoração. Tem muita gente que está esperando Deus criar plataformas de adoração, sendo que na verdade nós alcançamos esses lugares quando nós adoramos em primeiro lugar, independente de onde estamos, independente da forma, independente de como. Nem está aqui no meu esboço, mas eu lembrei um exemplo aqui. A Bíblia diz, por exemplo, que Paulo e Silas estavam aonde? Na prisão. E a Bíblia diz que quando eles adoraram, as cadeias quebraram. Isso nos mostra que a adoração parte de alguém, parte de nós. Então por isso, a partir disso, a própria palavra nos fornece formas conscientes de como a gente pode adorar a Deus. A primeira delas, e você vai dizer isso para quem está aí pertinho de você, você vai dizer: adorar a Deus em nosso coração. Você não precisa abrir, mas se quiser abre. Em Deuteronômio, no capítulo 6, e eu vou trabalhar alguns versículos aqui. Em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4, a Bíblia diz: ouça, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Olha só, a verdadeira adoração que Jesus falou para aquela mulher, ela começa no coração. Ela começa não no órgão no coração, mas naquilo que o coração simboliza, que é o nosso espírito e a nossa alma. É nesse lugar que a adoração começa. E por que é nesse lugar? Por que no coração? Porque a própria palavra afirma que no nosso coração, é do coração aonde vem a fonte da nossa vida. É no coração onde estão os nossos sonhos, é no coração onde estão os nossos desejos, as nossas emoções, o nosso espírito. E é exatamente neste lugar onde nós devemos permitir que o Senhor seja o centro do nosso coração. Então a própria palavra nos mostra que o coração então é de fato quem nós somos. Quem nós somos é definido por aquilo que preenche o nosso coração. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Então, entenda de que é no coração onde nós devemos colocar Deus. É no coração onde nós devemos reconhecer Ele como o Senhor. É no nosso coração onde a gente deve construir uma total dependência do Senhor. É no coração onde a gente tem que desenvolver um amor verdadeiro e pleno pelo Senhor, como a própria palavra no texto que a gente leu diz: ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. E assim, nesse lugar, nesse coração, onde nós devemos desenvolver esse amor, desenvolver a gratidão, desenvolver o senhorio de Cristo, é nesse lugar onde a gente deve começar a adorá-lo de verdade. É nesse lugar onde internamente, pessoalmente, eu devo começar a construir um sentimento de que o Senhor é o meu Deus e eu o adoro por isso. E quando a gente permite que Deus seja adorado no nosso coração, quando nós o amamos com o nosso coração, a adoração ela começa a ser verdadeira. Então entenda de que o primeiro lugar onde a gente deve trazer a adoração é no nosso coração. Até porque há algo muito importante disso. Porque a adoração no nosso coração é uma adoração sincera. Sabe por quê?
É uma adoração sincera porque é um lugar totalmente interno. A adoração no coração é uma adoração onde ninguém vai estar vendo. É uma adoração que não espera reconhecimento de ninguém. É uma adoração onde é aquele lugar secreto que nós tanto falamos. Então, o que eu quero que você entenda é de que nós precisamos começar a construir dentro de nós um coração adorador a Deus. Um coração onde eu me volto para o Senhor. Agora presta atenção nisso. Isso também não vai ser algo que vai acontecer de maneira natural. Começa numa decisão e no entendimento de começar a trazer a gratidão, o louvor a Deus dentro da minha própria vida. Tem muita gente que, como Jesus mesmo diz, honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante. O que eu quero dizer para você é que talvez nessa noite, o primeiro lugar que você precise começar a reconstruir, o primeiro lugar onde você precisa começar a alinhar para que você construa assim uma adoração verdadeira, talvez seja no teu coração. Talvez o teu coração esteja ocupado com coisas que roubam esse espaço de Deus. E aí você tenta adorar de outras formas, mas não consegue porque o teu coração está travado. Mas essa noite a maravilha é que Deus permite que ao nós inclinarmos o nosso coração a Ele, Ele permite que esse coração seja totalmente cheio pelo Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Talvez hoje a primeira coisa que você precise fazer é corrigir essa adoração interna no coração. Fechar as portas de pecados, fechar as portas de coisas que roubam esse lugar de adoração a Deus de maneira interna. Mas uma segunda coisa, e olha só, percebe isso. Primeiro, Deus quer o nosso coração. Davi mesmo diz isso. Davi, ele diz o seguinte, Salmo 51, ele fala: não são ofertas ou sacrifícios que agradam a Deus. O que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito, e esse Ele não rejeitará. Agora, entenda então que Deus quer o nosso coração, mas a Bíblia também diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. O que eu quero dizer com isso é que quando o coração então se enche da adoração, quando nós conseguimos praticar uma adoração no nosso coração, naturalmente nós chegamos então na nossa segunda forma aqui, que é através das nossas palavras. Fala para quem está do seu lado, a segunda forma, mas fala de verdade, é adorar com palavras, agora você vai falar forte, audíveis. Tem um monte de gente que quer adorar a Deus secretamente, e você deve fazer isso, mas entenda que quando nós, por exemplo, estamos reunidos aqui, há uma importância de nós adorarmos a Deus com as nossas palavras de forma audível. Deixa eu te falar uma coisa, guarda isso aqui que eu vou falar, tá? Eu posso falar pela nossa igreja aqui. Nós não estamos fazendo louvor aqui, nós não estamos cantando aqui em nenhum dos nossos cultos, e nós não estamos pregando aqui esperando aplausos ou que a igreja cante forte para que a gente se glorie com isso. Nós não queremos isso. Mas você precisa entender que há um poder da igreja que adora audivelmente. Há um poder de quando a igreja se une para de maneira audível expressar a adoração por aquele que é o dono da nossa vida. É por isso que nós queremos que você cante, não é para que a gente ouça simplesmente a sua voz, não, é para que você manifeste a adoração de maneira audível com as suas palavras. Continuando no texto que a gente leu, de Deuteronômio, a palavra diz: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua força, como nós lemos. Mas aí olha só, diz: guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Preste atenção nisso, ele diz: repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas, quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar. Ou seja, use as suas palavras para adorar, para manifestar o seu amor por Deus. Esses dias eu fui muito impactado. Eu estava voltando, eu fiz um exame
Já viram aquele exame que você fica o dia inteiro com o negócio preso assim? É horrível, é muito ruim. Eu tinha ficado o dia inteiro com aquele negócio. Aí eu acordei de manhã, bem cedinho, 6 da manhã, fui na clínica para tirar aquele negócio que eu não aguentava mais. Aí, você imagina só, eu não tinha dormido bem a noite inteira, porque a cada meia hora o negócio me acordava medindo minha pressão. Fora que eu estava cheio de coisa colada aqui, então, cheio de cabo, parecia um robô. Eu acordei cedo, naquele humor maravilhoso, de quem não dormiu a noite e acordou cedo. Fui na clínica, tiraram aquele negócio e ainda falaram que um dos exames não tinha dado certo, que eu tinha que fazer de novo. Eu falei, Deus me livre. Não. Aí, para ajudar, liguei para a Marina depois. A Marininha que não está aqui hoje, porque amanhã compete na final nacional da Red Bull, gente. Olha que coisa maravilhosa. Todo mundo amanhã é jejum e oração, hein? Me ajuda aí. Mas olha só, aí eu liguei para a Marininha, bem humorado assim: amor, onde você está? Aonde é que uma pessoa ia estar às 6 da manhã? Em casa. Ela não trabalha esse horário. Aí ela falou assim: fui treinar. Aí eu, tá, como é que eu vou embora? Não quero chamar o Uber. Falei, é perto de casa, vai a pé. Mano. Aí eu fui a pé. Eu fui assim, ó, murmurando. Gente, do nada tinha um cara louco, com a mochila, regata, com a mochila nas costas. Visivelmente ele estava indo trabalhar, não estava indo correr no taquaral. O cara estava com uma JBL na mão. Cara louco. 6 da manhã, o cara com a mochila nas costas, JBL na mão, ouvindo santo pra sempre. Como é que é a música mesmo? E os anjos cantam. A música tocando, eu ouvindo, acho que era o Fernandinho, era a versão do Fernandinho cantando. E o cara aqui, ó, santo, toda a criação. A primeira coisa que eu olhei, eu falei, cara, que cara louco, velho. Vergonha. Gente, mas o sobrenatural aconteceu. Sabe o que começou a acontecer? Cara, parece que aquele cara, ele estava adorando de verdade. Porque eu comecei a chorar. Eu fiquei constrangido pela adoração dele. E eu pensei, há quanto tempo eu não permito que as pessoas me vejam adorando a Deus dessa forma? Há quanto tempo as pessoas não escutam a minha voz se não for em cima de um púlpito adorando aquele que me deu a vida? Vocês não sabem. Cuspi. Eu me emociono até agora. Fiquei tão emocionado. Vocês não sabem. Eu comecei a cantar também, ué. Ele de um lado da rua e eu do outro lado. Santo. Aí o cara viu que eu estava cantando, falou, glória a Deus, irmão. Glória a Deus, pai. Cara, mas Deus começou a ministrar ali no meu coração sobre isso, sobre repetir com frequência, sobre usar a minha voz para adorar. E quando a gente adora a Deus em nosso coração, naturalmente as nossas palavras começam a sair da nossa boca em louvor, em glória, em adoração a Deus. Agora é necessário que a gente entenda a necessidade de manifestar essa adoração de forma visível e de forma audível, porque é uma escolha. Você conhece alguém que fez tatuagem recentemente? Se você conhece alguém, se você não conheceu, cara, quem faz tatuagem recentemente fica quase insuportável, porque só fala disso. Fala sério. Agora, se a gente só fala de coisas que são banais na nossa vida, imagina com relação à adoração a Deus. Só que hoje a gente vive num tempo onde parece que a gente tem vergonha de adorar publicamente. A gente vê alguém adorando e, como eu naquele dia, naquela rua, penso, que cara louco, cantando desse jeito, vergonha alheia. A gente começa a ter vergonha de cantar, vergonha de expressar o nosso amor por Jesus. A gente se escandaliza com quem canta forte demais. Só que no final das contas, a gente precisa entender de que Deus quer que a gente use as nossas palavras em adoração, repetir, conversar, cantar,
cantar, adorar. Olha só, a Bíblia diz que Davi, ele não só cantou, Davi dançou na presença de Deus. Como eu disse aqui, Paulo e Silas cantavam. E o que aconteceu? As cadeias caíram. Mas hoje parece que cantar um louvor com intensidade é só para quem está com problema. Parece que Deus precisa te levar para o deserto para que você comece a cantar. Então, em nome de Jesus, entenda que não cantar, não expressar, não usar as nossas palavras em adoração de forma audível é um erro. E é exatamente isso que Satanás está tentando fazer: roubar as nossas expressões, roubar as expressões importantes da nossa adoração a Deus. Meu irmão, entenda que quando nós começarmos a cantar, quando nós começarmos a adorar juntos, quando a cidade começar a ouvir a nossa voz em unidade, presta atenção, as cadeias vão começar a cair, as pessoas vão começar a ser transformadas, não pela nossa voz, mas porque a adoração começa a impactar os ambientes. Então, em nome de Jesus, o que eu quero que você entenda é que nós precisamos usar a nossa voz de forma audível, e mais do que isso, nós precisamos repetir as nossas palavras de adoração a Deus. A própria ciência diz que a repetição das palavras e as expressões são importantes para que a nossa própria mente comece a acreditar naquilo que nós estamos querendo viver. Em Salmo 66 diz: cantem glória do seu nome, louvem-no gloriosamente. Em Isaías 44, 23 diz que o nosso Deus é glorificado por meio do seu povo em louvores, em cânticos, em gritos de alegria e explosões de louvor. Em Efésios no capítulo 5 diz: falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Em Atos está escrito diversas vezes pessoas que começavam a adorar e o Espírito Santo de Deus se manifestava. Como é que está o seu nível de adoração através da sua boca? Esses textos nos mostram de que a adoração ela deve ser audível, ela deve ser comunitária. Será que você tem praticado isso na sua vida, ou você tem deixado Satanás roubar de você a expressão mais poderosa que você tem de adoração? E por fim, fala para quem está do seu lado: nós precisamos adorar com as nossas ações. Ainda no texto de Deuteronômio, lembra só o que estava dizendo? Ouça com atenção, Israel, e tenha cuidado de obedecer. Fala comigo: obedecer. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Agora presta atenção, diz: amarre-as na sua mão, prenda na sua testa como lembrança, escreva-as no batente das portas da sua casa e em seus portões. Aqui é claro que de uma maneira simbólica, o que Deus está querendo nos ensinar é: em tudo que você fizer, em tudo onde você colocar a sua mão, para quem olhar para você, que eles vejam na sua testa, que eles vejam na sua mão, que eles vejam na sua casa, que eles vejam nas suas ações, de que você vive uma vida que adora a Deus. É nas nossas ações. A gente sabe que talvez louvar a Deus por meio das nossas palavras é uma maneira poderosa de nós associarmos a nossa adoração a um jeito certo de fazer isso. Mas o texto ele nos ensina de que obedecer, de que ter a adoração nas nossas mãos, de que as pessoas olhar para nós e reconhecer esse adorador que nós devemos ser, é tão importante quanto as nossas palavras. Resumindo tudo isso, o que eu quero que você entenda é que Deus está nos chamando para manifestar a nossa adoração através das nossas ações, através de servir, em primeiro lugar a Deus, mas também servir as pessoas. Não somente servir na igreja, sim, servir na igreja também, mas servir na sua casa. Há quanto tempo será que as pessoas não conseguem ver a adoração a Deus nas suas ações?
Será que as pessoas conseguem olhar para as coisas que você faz e dizer: este é um adorador? Deixa eu te falar uma coisa, tem muita gente que fica pensando: como é que eu posso evangelizar as pessoas? Como é que eu posso falar do amor de Jesus para as pessoas? A resposta está do próprio Jesus em Mateus no capítulo 5. Sabe o que Jesus ele fala? Ele diz assim: deixe a luz de vocês brilhar diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Sabe o que Jesus está ensinando? Quando você adora com as suas ações, quando você adora com a sua vida de maneira integral, quando em tudo que você faz você glorifica a Deus, as pessoas começam a ver a luz de Deus brilhando sobre a sua vida. As pessoas começam a ver a luz do Senhor resplandecendo sobre você. E aí você sabe o que acontece? As pessoas elas não começam a glorificar você. Sabe o que acontece? As pessoas começam a glorificar a Deus. Você quer evangelizar pessoas, você quer falar do amor de Jesus para as pessoas, você quer impactar a vida de alguém, você quer transformar o ambiente na sua casa, você quer transformar o ambiente na sua escola, você quer transformar os ambientes onde você está. Que a luz do Senhor comece a brilhar sobre a sua vida quando você adora ao Senhor com tudo que você faz. Naturalmente a palavra diz que as pessoas vão começar a glorificar a Deus por sua causa. Então entenda que quando a gente serve as pessoas, a gente serve a Deus, a gente serve a igreja, a gente serve a nossa família, nós estamos glorificando a Deus, adorando a Ele com a nossa vida. E quando nós fazemos isso com amor, as pessoas começam a glorificar também. Enfim, para a gente encerrar aqui, o que eu quero que você entenda nessa noite é de que talvez a gente tenha se esquecido ao longo do tempo de que o Evangelho do Senhor, claro, é sobre a nossa salvação. A boa notícia do Evangelho é de que Deus nos reconciliou com Cristo, de que Deus nos libertou do peso do nosso pecado, de que Deus salvou a nossa vida de uma escravidão eterna do pecado. Presta atenção aqui em mim agora, por gentileza. A boa notícia do Evangelho é essa, mas a gente não pode se esquecer de que a essência do Evangelho, a essência da adoração, e tudo é sobre Ele, é tudo sobre Jesus, é tudo sobre adorar a Ele. E se você precisava de motivos, nessa noite eu te dei vários motivos pelo qual você pode e você deve adorar ao Senhor. Deus nos criou para nós unirmos essas três coisas: adorar a Deus com o nosso coração, nos rendendo, nos deleitando nele, nos entregando a Ele, dizendo: o meu coração é teu, é totalmente teu, Senhor. Mas também adorar a Deus louvando com a nossa boca, com as palavras ditas, com as palavras cantadas, de maneira audível, de maneira visível. Que em nome de Jesus, Satanás não roube mais a tua expressão de adoração através das suas falas. E também para adorar a Deus com as nossas ações, obedecendo, servindo, amando as pessoas, amando a igreja. E presta atenção, como eu disse, viver esse modelo de adoração, viver esse estilo de vida de adorador, é uma escolha totalmente pessoal e uma ação totalmente intencional. O que eu quero dizer é de que talvez a gente viva como aquele povo lá. Ou a gente adora no monte, ou a gente adora no templo, ou nos projetos que a gente tem. Mas entenda que a partir de hoje você deve começar a adorar a Deus em tudo. Talvez vai ser no teu quarto, na tua casa, na sala da tua casa, no ônibus da escola, na roda de amigos, dentro da tua classe, vai ser no vestiário do teu clube, vai ser aonde você estiver. Você vai começar a adorar a Deus com a sua vida a partir de agora, porque é um estilo de vida. Você foi feito para adorar a Deus. Fala isso para quem está do teu lado. Diga: você foi feito para adorar a Deus. E olha só, lembra daquela boa notícia.
para a gente encerrar. Mesmo que nós, ou melhor, mesmo que Deus seja digno de adoração, sem precisar nos dar absolutamente mais nada, ainda assim, Ele nos corresponde quando nós adoramos. E eu creio que nessa noite, ao nós começarmos a adorar juntos, talvez se você precisava de uma prova de que Deus recebe a sua adoração, eu creio que nessa noite o Espírito Santo de Deus vai te visitar para te provar de que Ele deseja receber a sua adoração. Mas é uma decisão sua, é uma decisão pessoal nessa noite, de começar a transformar a sua vida numa vida que adora a Deus em todas as coisas. A pergunta que eu faço é: será que nós podemos melhorar o nosso modelo de adoração? Será que nós podemos adorar mais? Será que nós podemos entregar mais? Será que nós podemos manifestar mais a glória que é de Deus e precisa ser dada a Ele? Porque a Bíblia diz que o Pai está à procura daqueles que querem o adorar em espírito e em verdade. Quero pedir para você ficar em pé nesse momento e, sinceramente, cara, de verdade, isso aqui, guarda isso que eu vou falar. Vou pedir, vem um pouquinho para o lado aqui, só para o pessoal lá de baixo conseguir me enxergar aqui também por enquanto. Olha só, presta atenção nisso. Isso aqui não é um apelo onde você pode entregar algo para Deus se você quiser. Na verdade, eu quero que a gente viva um momento juntos, onde de maneira individual, mas também em comunidade, a gente simplesmente adore. A gente simplesmente manifeste a nossa adoração como gratidão, para honrar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Então que em nome de Jesus, nesse tempo agora, você possa explorar a oportunidade que nós temos juntos de fazer isso, e que o Espírito Santo de Deus alcance o teu coração e manifeste sobre você hoje a presença maravilhosa que nós podemos acessar quando nós adoramos. Então, em nome de Jesus, vamos começar a cantar. E eu quero que você agora feche o seu olho, porque antes de nós cantarmos, eu vou começar a orar aqui, mas eu quero que em nome de Jesus você pratique a sua adoração agora. Sério, esquece agora quem estiver do seu lado, esquece agora o ambiente onde você está, esquece se você está aqui em cima do altar ou lá embaixo, esquece todas as preocupações. Será que você consegue nessa noite começar a adorar a Deus? Talvez você precise nesse ato de adoração reaquecer o seu coração, alinhar o seu coração com Deus. Talvez você precise voltar a expressar as suas palavras. Talvez você precise começar a expor mais aquilo que o Senhor é para você. Talvez você precise nessa noite começar a mudar as suas atitudes para que os outros percebam a luz de Cristo através da sua adoração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, nos expor diante do Senhor. Nós queremos nos expor diante daquele que é digno de glória, porque só o Senhor é digno de receber a nossa adoração. Nós não queremos dar glória a Deus da boca para fora. Nós não queremos dar glória a Deus porque é o nosso ritual. Nós não queremos fazer desse culto um ambiente só de encontro, um ambiente só de conversa, um ambiente só religioso. Não, nós queremos fazer deste tempo, deste culto, um ambiente onde a nossa adoração sincera flui. Uma adoração que começa aqui, mas que caminha conosco nos nossos dias, no nosso coração, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Deus, eu não quero ser um crente morno, eu quero ser como aquele homem, Senhor, que estava andando na rua, sem se importar com nada, estava cantando, e a Tua presença me invadiu do outro lado da rua, pela adoração daquele homem. Senhor, nessa simplicidade, começa, Senhor, a nos conduzir agora, a Tua presença na adoração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Enquanto nós não cantamos,
Começa a erguer a sua voz, começa a dar glória a Deus agora, em nome de Jesus. Começa a engrandecer o nome de Jesus. Diga: Senhor, eu te amo, Senhor, tu és digno da minha adoração, Senhor, eu te quero, Senhor, eu te desejo. Começa em nome de Jesus a dizer as palavras agora, que em nome de Jesus as palavras fluam da sua boca agora em adoração, e que em nome de Jesus Satanás agora não roube mais de ninguém aqui a expressão poderosa da adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus.